Tem aluno aí? Bom dia, crianças! Professora Nazaré, da turma do 4º ano da Escola Nikkei de Tomé Açu. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, crianças. Hoje eu trouxe uma mensagem para compartilhar com vocês. Quanto maior for o esforço no estudo, menores serão as chances de fracasso na vida. Eu sei que esse momento que nós estamos vivenciando hoje, é um momento muito difícil, tanto para vocês, alunos, quanto para a família, quanto para nós, professores. Mas vamos ser perseverantes, vamos perseverar, vamos pensar em dias positivos, que dias melhores virão, que nós vamos poder voltar à nossa rotina no âmbito escolar. Vocês vão poder rever os coleguinhas de vocês. Eu vou poder rever vocês, abraçar, beijar, que estou morrendo de saudade de fazer isso. Mas, por enquanto, a gente continua na nossa videoaula. O tema de hoje é sobre relevo. O que é relevo? Quando observamos a paisagem, percebemos que os terrenos, eles são o quê? Nós percebemos que esses terrenos, eles são diferentes. Alguns são como? Alguns são altos, outros são baixos, outros são planos, alguns são poucos elevados, certo? O relevo, é a parte superficial da litosfera. É onde as transformações geológicas se expressam mais nitidamente, sendo também o local de habitação de quem? O local de habitação do ser humano e da maior parte dos animais terrestres. Em resumo, podemos definir que relevo é um conjunto de formas físicas que compõem a superfície terrestre. Eu trouxe aí para vocês uma tabela que está mostrando aí os tipos de relevo. Quais são os tipos de relevo? São planície, planalto, montanha, a depressão, que ela se divide em dois tópicos, depressão absoluta e depressão relativa. Esse traço que tem aí no meio, ele está representando aí o nível do mar. Certo, crianças? Observe cada desenho aí onde está a setinha aí apontando. Nós vamos começar falando sobre a montanha. Quando tiver grande elevação do terreno, é chamado de montanha. Agora, quando essa elevação ela for menor, ela vai ser chamada de morro, de colina, certo, crianças? Eu trouxe aí para vocês a figura do Monte Everest. Vocês já ouviram falar nesse monte? É a montanha mais alta do mundo. Vocês sabiam disso? Que o Monte Everest é a montanha mais alta do mundo. Mede cerca de 8.848 metros de altitude. Onde é que ele é localizado, professor? Onde é que ele está localizado? Ele é localizado na cordilheira do Himalaia, que fica onde? Fica na fronteira do Nepal com a China. Agora nós vamos adentrar falando sobre planalto. Observe a figura aí, no livro de vocês também tem figuras, que está representando cada tipo de relevo. Planalto, superfície de terras altas em relação aos terrenos circundantes, que vão ser plana ou montanhosa, como vocês estão observando aí na figura. A Chapada do Araripe está localizado no Ceará, Piauí e Morro da Fumaça. Planície. Observe aí a figura, que está representando aí planície. O que vem ser planície? Planície, é, portanto, a superfície plana de baixa altitude.
Aí eu trouxe aí para vocês. A planície amazônica, ela está localizada onde? Ela está localizada na Amazônia. Vocês sabem, né, que a Amazônia é a maior do Brasil. Aí nós vamos ter os tipos de planície. Nós vamos ter a planície alagadiça, que são como? Como é que elas ficam? Essas planícies alagadiças, elas ficam cobertas de água na maior parte do ano. Quais são os exemplos que nós podemos citar aí? Nós podemos utilizar, né, como exemplo planície do Planalto. E nós vamos ter a planície não alagada, ou seja, que não ficam alagadas em nenhuma parte do ano. Elas são muito usadas aonde? Elas vão ser muito usadas na agricultura. Agora nós vamos falar sobre a serra. Vocês já viajaram e quando vocês viajam, eu tenho certeza que vocês já perceberam essa diferença aí, né, nos vários tipos de relevo. Que vocês já observaram locais que são mais montanhosos, né? Locais que representam que tem serra. Então, vamos aí. Serra. Alinhamento de montanhas, né? É um alinhamento de montanhas. No Brasil, as escarpas de Planalto, elas são chamadas de serra. Trouxe aí para vocês para mostrar a Serra da Mantiqueira, né, que fica localizada onde? Está localizada no Rio de Janeiro, São Paulo e em Minas Gerais. Depressão. A depressão, ela é a área rebaixada em relação aos terrenos circundantes. Aí, como eu disse para vocês, né, a depressão ela vai se dividir, né, em dois tópicos, a absoluta e a relativa. A absoluta é quando ela é abaixo do nível do mar, certo? A absoluta ela se caracteriza abaixo do nível do mar. Já a relativa, ela já vai ser caracterizada acima do nível do mar. Prestem atenção aí, certo? Lembre-se, crianças, que o relevo, ele se apresenta de diversas, né, formas, de várias formas, como as planícies, que são áreas, né, mais ou menos planas, que possuem uma altitude próxima ao nível do mar, como eu acabei de falar. Eles são caracterizados pela grande quantidade de sedimento. Sedimento esse que são acumulados na superfície, geralmente trazidos pela água da chuva, certo? Que também, né, pode ser trazido pela água dos rios ou no caso das planícies litorâneas, que já vem, né, pela água dos oceanos e dos mares. As montanhas são formas de relevo que apresentam elevações em altitudes superiores em comparação às regiões próximas dele, né? Alguns autores, eles afirmam que uma elevação no relevo só pode ser considerada montanha, preste bem atenção aí, são alguns autores que afirmam isso, que uma elevação no relevo só pode ser considerada montanha se possuir mais de 360 metros de altitude em relação ao relevo que se encontra ao seu redor, certo, crianças? Quando um grupo de montanhas se localizam paralelamente uma das outras, formando uma espécie de parede, chamamos de cordilheira, né? Como a Cordilheira dos Andes, né? E como na figura que eu mostrei para vocês aí, a Cordilheira do Himalaia. Planaltos. Os planaltos também, né, podem ser chamados de platôs, que são áreas
relativamente planas, certo? E apresentam, em geral, altitude acima de 360 metros, sendo que eles vão ser menores que a montanha, porém maiores como as planícies. Elas são classificadas conforme a sua composição predominante, né, de suas rochas, que são divididas em planaltos cristalinos, que no caso é a Serra do Mar, né, que são formados por rochas platônicas e metamórficas, e os planaltos sedimentares, que são formados por rochas sedimentares, certo? E os planaltos basálticos, que são formados por rochas magmáticas vulcânicas, certo, crianças? Depressão, né? As depressão, ela pode ser de dois tipos, como eu já disse aí para vocês. Elas podem ser relativas, que são áreas que apresentam altitudes inferiores em relação ao relevo, né? E ao seu redor com o rebaixamento do planalto. E a depressão absoluta é aquela que apresenta né, a altitude inferior ao nível do mar, como vocês viram aí. Em geral, costumam se abranger, né, em regiões geologicamente antigas, que, portanto, sofreram, né, bastante ações de quem? Ações da erosão e da sedimentação das rochas, do que se revelam geralmente na superfície onduladas. Portanto, né, a depressão, como eu disse para vocês, elas vão se classificar em dois tópicos. Absoluta, que é abaixo do nível do mar, né? E a relativa, que é acima do nível do mar. Certo, crianças? Nosso assunto hoje é esse, sobre relevo. No livro de vocês vão encontrar, basta vocês dar uma lida. Lá no livro tem um desenho para cada figura. Essa videoaula é uma complementação do que está no livro de vocês. Aonde está o conteúdo? Está na página 109 e 110. Página das atividades, 111, 112 e 114. A página 113, no nosso retorno de sala para sala de aula, nós iremos fazer em sala de aula essa página, certo? Então, a questão número 1 é para vocês desenhar ou você pode colar, tá? Leia o comando aí, você pode desenhar ou colar. A questão número 2, né? Você vai dar uma lida aí e vai dizer se a sua escola está localizada em um lugar mais plano ou com subidas e descidas. Essas perguntas aí, elas são pessoais. A questão número 3, vocês vão observar bem o mapa do relevo brasileiro. Observe bem o mapa do relevo brasileiro. Leiam a legenda. E baseado no mapa, que tipo de relevo podemos encontrar no estado em que você vive? Aí você vai fazer uma pesquisa para você responder. Certo, crianças? A página 114 também é para vocês observarem o mapa. Que está pintadinho aí de verde na legenda são as planícies, de rosa, depressões, de verde, chapadas, de vermelho, planaltos e de roxo, serras. Aí, letra A. O que o mapa mostra? Aí vocês vão marcar aí com um xizinho o que o mapa está mostrando. A letra B. De acordo com o mapa, quais são as formas de relevo encontradas na maior parte do território brasileiro? Voltando aí na legenda, não é roxo, tá? A tia tá ficando cega, precisando usar óculos, é preto. Na letra C, né, que forma de relevo predomina no estado onde você mora? Pergunta pessoal, a resposta está toda, né, no assunto. Você pode estar assistindo a videoaula para melhorar o seu conhecimento sobre relevo. No livro
tem os tópicos definindo, né, o que é planalto, o que é planície, o que é montanha, serra, chapada, morro, tá explicando tudinho no livro também. Certo, crianças? Fiquem com Deus, façam a atividade direitinho, façam no capricho, treine a leitura. Eu quero ver vocês tinindo na leitura quando a gente voltar. Então, todo dia, procurem ler um texto, né? Mesmo que seja um texto pequeno, você já está praticando a leitura. Beleza? Por hoje é só. Fique com Deus e beijo!